Se você acha que o tabernáculo era só uma tenda portátil para fazer sacrifícios, você está perdendo aí 90% da compreensão das escrituras sagradas. Em vídeos anteriores aqui do canal, tanto da serpente quanto sobre o Éden, eu falei que o Éden é muito mais do que um jardim. E claro, a maioria das pessoas tem aquela visão do jardim, ou as figurinhas dos livros e tudo mais, mas o Éden era ali algo muito maior, uma ligação dos céus com a terra, onde o Senhor e o homem tinham uma relação sobrenatural especial que vai se perder depois do pecado. Então, hoje nós vamos ver o tabernáculo e nós vamos ver que o tabernáculo era como se fosse uma espécie de máquina do tempo que nos leva de volta ali para o Éden e Adão foi o primeiro sumo sacerdote. Então, para a gente seguir, aqui olhando para o texto bíblico, Gênesis capítulo 2, verso 15 diz assim: O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E eu destaquei essas duas palavras de propósito. Lá em Gênesis 2,15, as palavras usadas aí para cuidar e cultivar, elas são as mesmas palavras que são utilizadas para os sacerdotes lá em Levítico. J.K. Bill, no seu livro sobre o templo e a ligação com o Éden, ele argumenta utilizando essas palavras aí, mostrando que elas são as mesmas e que Adão não era ali um jardineiro, mas ele era um sacerdote. Na verdade, ele é o primeiro sumo sacerdote responsável pelo cuidado, pelo cultivo. Ele vai falhar em proteger o jardim ali por conta da narracha, a serpente. E se você quiser saber mais, só é você ir aí no vídeo, eu vou colocar o cardzinho para você assistir. E aí, então, quando a gente olha, por exemplo, em Números 3, 7, 8, você vai ter lá, mais uma vez, essas determinações para os sacerdotes. E aí vai dizer, eles cuidarão das obrigações próprias da tenda do encontro, fazendo o serviço do tabernáculo para Arão e para toda a comunidade. Tomarão conta de todos os utensílios da tenda do encontro, cumprindo as obrigações dos israelitas no serviço do tabernáculo. Interessante. Então, as mesmas palavras que aparecem lá em Gênesis 2,15 aparecem aqui também com relação ao cuidado, que era a mesma função que Adão tinha lá inicialmente. Em Números 18, 5, 6 também fala, vocês terão a responsabilidade de cuidar do santuário e do altar, para que não torne a cair a ira divina sobre os israelitas. Eu mesmo escolhi os seus irmãos, os levitas dentre os israelitas, como um presente para vocês, dedicados ao Senhor, para fazerem o trabalho da tenda do encontro. Aqui só são dois textos. Tem mais textos aí onde aparecem as palavras cultivar e guardar, que são iguais no hebraico. Então você tem Adão como o primeiro sumo sacerdote para cuidar e guardar do jardim. E depois você vai ter, quando se institui o levirato, os levitas, eles tinham a mesma função. Então é como se o tabernáculo estivesse sempre apontando para o Éden, como se ele fosse uma planta baixa do Éden ali, por isso que ele é determinado por Deus e não por Moisés. E aí, relembrando aí a figura do tabernáculo, se você olhar, ele tem essa divisão aí tríplice. Então você tem o átrio externo aqui, você tem o lugar santo ali dentro e você tem o santo dos santos, ou lugar santíssimo. Então essa divisão está sempre lembrando do Éden. Então você tinha lá a terra, você tinha o Éden, que é essa região especial mais elevada, e você tinha um jardim no Éden. Então perceba que na sua Bíblia está o jardim no Éden, não era jardim do Éden. Muita gente pensa que o Éden era o jardim, mas o jardim estava no Éden, que é essa região especial aí, mas vamos dizer que fazia essa conexão dos céus com a terra. E aí a construção do tabernáculo e posteriormente do templo também vai estar baseado ali na topografia do Éden. Então quando a gente amplia e olha aquela parte mais interna, você tem o átrio aqui, a parte exterior. Então você tem o lugar santo e você tem o lugar santíssimo. Então aqui é como se fosse, né, a terra, aí essa região ligada à questão do Éden e essa parte mais interna como se fosse o jardim, né, o jardim no Éden. E aí nesse lugar santo você tem a menorá, que é esse candelabro aqui, você tem a mesa dos pães da proposição e você tem o altar aqui do incenso, onde queimava o incenso nessa parte. Só o sacerdote podia entrar aqui, fazendo referência lá. Então o candelabro aqui, ele lembra e simboliza a árvore da vida,
né? Então, a árvore da vida, que o homem foi proibido de ter acesso novamente, e Deus coloca os querubins para guardar, né? Então, perceba que nessas cortinas aqui, tinha figuras dos querubins, então não era por acaso, sempre representando aí esse conselho celestial inicial. Então é muito importante a gente pensar nisso. E aí então você tinha os pães, que era mais ou menos como se fosse uma mesa de jantar aí entre Deus e o homem, havia essa comunhão entre eles perfeita, e o incenso subindo, havia uma comunicação direta, e depois aqui também vai estar ligado às orações dos santos subindo ao Senhor com aroma suave, era feito com especiarias, aí representando também talvez o cheiro, o perfume que havia ali das flores das plantas do jardim. E na parte mais interna você tem o lugar santíssimo, que é ali onde estava o trono de Deus, vamos dizer assim, ligação de Deus, por isso que é mais sagrado esse local aqui. Lá no Éden, no jardim no Éden, Deus todos os dias passava ali, caminhava ali. Só que depois, quando chega o tabernáculo, isso vai acontecer uma vez no ano. E aí, quando a gente chegar lá no templo, você vai ver de Salomão, vai acontecer uma vez só, né? Como se fosse diminuindo isso, justamente por conta aí do pecado na vida do homem. Então, quando a gente vai entrando, olhando por essa imagem aqui, essa parte do lugar santo, você percebe que tem a menorá, que é o candelabro simbolizando a árvore da vida, os outros elementos, que é o altar do incenso, dos pães, e você vê a pintura dos querubins. Então, era assim mesmo, né? Você tinha essa parte animal, humano, com asas aqui, como eu já falei para vocês, né? Os querubins. Inclusive, tinha serpentes aladas também ligadas à figura dos querubins. É muito interessante. É, saber, então, aqueles anjinhos que você está acostumado a ver aí da cultura popular, eles não batem com as figuras dos seres celestiais, do conselho divino aí. Então, é um lugar todo especial simbolizando isso, né? Então, lá atrás, Adão tinha acesso aí ao Senhor no jardim, antes do pecado, né? Não havia todo esse fechamento, ali já tinha o conselho de Deus, estava sempre na presença de Deus. Mas aí depois vai mudar. E aí a figura do sacerdote, a roupa que o sacerdote vai usar, né? Você tem pedras preciosas ali. E a menção dessas pedras também ali na região do Jardim no Éden, né? Elas são mencionadas, ouro, bidélio e outras que são colocadas aqui. Eles eram escolhidos por Deus para ter esse acesso. Então Adão, como o primeiro sacerdote, ele representava a natureza diante de Deus e também Deus diante da natureza, porque ele era o sumo sacerdote. Depois que Adão peca, que vai ter a instituição, os sacerdotes, que são escolhidos por Deus aí, eles vão ter essa mesma função, representando o povo diante de Deus, e Deus diante do povo também era uma grande responsabilidade, e só eles podiam se achegar. Perceba que vai se limitando, e o tabernáculo vai sempre apontando para o Éden ali. É como se e olhando para essa imagem, né, que eu até usei na minha aula passada aqui, no meu vídeo passado, o Éden ficava num local mais elevado. Quando a gente lê Ezequiel 28, a gente tem essa informação. E aqui eu uso o JKB, uso também o John Walton. E aí ficava lá no Monte Santo de Deus. A gente tinha ali um lugar mais elevado. Você tinha os querubins aqui depois, né, que vão guardar o acesso, que depois o homem vai perder o acesso. E ficava elevado, os rios fluíam dali. A gente vê essa figura também depois, Apocalipse do rio, fluindo ali daquele lugar. Né? Mais uma vez o desenho aqui traz os querubins, esses seres com asas aqui e tal, diferenciados, que não deixam o homem voltar. Então, se você observa, o homem perde o acesso aí por causa do pecado. Depois, toda a estrutura de adoração e do tabernáculo e do templo é o homem voltando para ter esse acesso. É muito interessante. Então, ele sai daí por causa do pecado, depois Deus institui, organiza tudo, apontando sempre para Cristo, para que o homem voltasse, é como se fosse um retorno para ele. Então fazia os sacrifícios e tal, oferecia e voltava. Então aquela parte de todo o tempo, você vê que a entrada lá do jardim é voltada para o Oriente, a entrada do templo, do tabernáculo também é voltada para o Oriente. Não é por acaso, né? Não tem coincidência aqui, um está apontando para o outro. E aí você tinha esse local mais sagrado, você tinha a figura dos querubins, então você tinha lá os dois querubins guardando, impedindo que o homem voltasse, só que quando você tem um sacrifício aqui, a expiação, o sangue e tal, e o sacerdote, aí ele
entra aqui novamente, como se fosse um retorno. Né? Todo o sistema de adoração e aqui a construção do tabernáculo é sempre Deus direcionando o homem para retornar a isso. Então, como John Walton coloca, é como se fosse uma área sagrada aqui de Deus no meio do caos, no meio do deserto, onde o homem tinha acesso ao Senhor aí novamente. E aí está a figura da menorá, né, o candelabro, simbolizando a árvore da vida, que o homem perde o acesso lá atrás, que ficava naquele lugar especial, tem toda uma simbologia. E aí no Santo dos Santos, que é a parte mais interna, onde você tem a Arca da Aliança, né, você lembra, aí tinha o maná, tinha as tábuas da lei e tinha o bordão de Arão, tudo ligando a questão da teimosia humana e a santidade de Deus, e o trono de Deus, né, como no Éden, aquele lugar mais especial. E aí você tem justamente o que? 2 querubins guardando a arca, assim como você tinha lá os 2 querubins guardando também a entrada para que o homem não pudesse voltar mais ali. Então os querubins eles assumem essa função de guarda. Por isso que o Michael Heiser traz a ideia do conselho divino ali, os seres celestiais se reunindo ali no Éden, toda. Por isso que nada daquilo é por acaso, né? Está tudo conectado na história bíblica. É muito interessante disso ser observado. E aí então, quando a gente segue aqui, quando a gente chega no Novo Testamento, você vai encontrar esse trecho do Evangelho de João, 1,14, que diz: assim a palavra, o verbo, se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai, João 1,14. É interessante que a palavra grega aqui, ela dá a ideia de tabernaculou entre nós, ou seja, Jesus agora, você tem todo aquele tabernáculo, o templo, o sacrifício, tudo apontando para ele. Quando chega nele, ele é o templo, ele é aquele que substitui aquilo tudo. Aquilo tudo era sombra de Jesus. Então ele agora tabernaculou entre nós o verbo de Deus. Né? Então, agora eu tenho acesso a ele, a glória de Deus, de forma especial através do sacrifício de Jesus. Então você vê toda a ligação do Éden, é como se fosse esse retorno, e esse retorno só é possível por um caminho que o próprio Deus abre e institui ali. Então todas aquelas questões não eram por acaso. E aí quando chega em Jesus, Jesus é a cereja do bolo aí da coisa toda, vamos dizer assim, que traz o homem de volta ao Éden, vamos dizer assim, ao descanso de Deus, ao lugar sagrado de Deus de forma especial, sem barreiras. Por isso que a Bíblia nos relata que quando Jesus ali é crucificado, ele morre na cruz, o véu vai se rasgar. Então a figura do véu se rasgando é justamente aquele véu que você vê lá que limitava ali o acesso ao Santo dos Santos. Né? Então o véu rasga de cima a baixo. E justamente para lembrar, então aqueles querubins que guardavam esse acesso é como se eles botassem a espada de volta, porque agora o acesso foi liberado através do sacrifício perfeito do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que é Jesus. Então que história tremenda. Você vê como a Bíblia ela se conecta aí, né, através disso, e Deus vai, é como se puxasse uma cordinha que vai ligando ali o início ao fim, nesse retorno, né, ao Senhor de forma especial. Então em Jesus nós temos algo superior a todo aquele sistema. Né? Em Jesus nós temos ali o próprio templo encarnado, nele nós temos todo o acesso, ele é o sacerdote perfeito, é aquele que nos conecta ao Senhor novamente, aquele que é o nosso sacrifício perfeito para retornarmos a Deus de forma especial. E aí, você já conhecia isso? Você já tinha lido sobre isso? Né? Já sabia que tinha toda essa simbologia envolvendo a palavra de Deus, né? Aquelas histórias não estão soltas, todo o sistema da adoração de Israel, até chegar em Cristo, chega na igreja, chega em nós, o Espírito Santo atuando em nós, tem toda uma conexão especial. Então, se você gostou desse vídeo, compartilha, né? Coloca aí. Se você assistiu até aqui, você pode escrever aí embaixo no comentário, né, o Éden voltou. Então, se você assistiu até aqui, para você me mostrar que assistiu até aqui, coloca aí embaixo, né, se você tem nos acompanhado, o Éden voltou. Gostou do vídeo? Curte aí, não deixa de compartilhar, ajuda nosso canal a crescer e a podermos produzir bons conteúdos teológicos que possam ser úteis e edificar a sua vida. Eu vou ficando por aqui.
Até a próxima, grande abraço, Deus abençoe sua vida.